Oi, turma. Espero que estejam todos bem. Nós vamos iniciar o nosso estudo do PET 3, a nossa terceira apostila. Essa terceira apostila, ela vai falar um pouco de física, a matéria de física vai aparecer agora, né? São conceitos básicos que nós vamos começar. Essa primeira semana vocês vão ver que são mais definições, mais conceitos mesmo, não vai entrar na parte dos probleminhas, tá? E depois a gente vai aprofundando aos pouquinhos nos conteúdos, tá bom? Vai ser enviado para vocês o formulário. Essa semana são só respostas escritas, mas quando tiver algum cálculo, eu vou habilitar para vocês poderem enviar a foto do caderno de vocês, para que eu receba a resolução, o cálculo que vocês fizeram no caderno. Não vai ser essa semana, mas no decorrer das semanas deve aparecer alguma atividade assim, tá bom? Bom, nós vamos falar um pouquinho a respeito das ondas. Não é aqui a onda do mar, até está relacionada também, que é uma propagação que vai acontecer, mas nós vamos relacionar esse assunto ondas com a matéria de física. Vamos lá então, ó. Deixa eu só organizar aqui. Eu coloquei aqui a definição de onda para vocês. Onda está aqui que é uma perturbação que se propaga em um meio físico, transportando energia, mas sem transportar a matéria. Por exemplo, se você pega uma bola, tem esse exemplo na apostila de vocês. Se você pegar uma bola, chutar essa bola, a energia que está no seu pé vai ser transferida para a bola. Essa energia vai fazer o quê? A bola movimentar. Então, a bola vai movimentar com a energia. Na hora que essa bola bater na parede ou se quebrar um objeto, vai transferir para esse outro objeto a energia. Então, nós temos essa propagação da energia. Só que a onda, ao invés de acontecer esse deslocamento, como está acontecendo da bola, não. O deslocamento vai acontecer, por exemplo, no ar. Quando a gente fala, o som, ele vai, essa onda que vai saindo, esse som, ele vai se propagando pelo ar. Não vai acontecer o movimento do objeto, como aconteceu com a bola. Então, é uma perturbação que se propaga em meio físico. Então, vai se propagar. Pensa sempre no som. Nós estamos falando, emitindo o som, esse som vai se propagando pelo ar até chegar ao ouvido da outra pessoa, né? No nosso exemplo. Então, vai acontecer esse transporte da energia. Então, ó, o som, ele vai sendo transportado pelo ar, mas sem transportar a matéria. No exemplo que eu dei, a bola, você chutou a bola, você passou a energia para a bola se movimentou, então a matéria se movimentou, que foi a bola. Agora, quando eu estou falando, essa perturbação, né? Esse som que foi emitido, então, ele vai se propagando, se espalhando pelo ar, mas não está tendo transporte de uma matéria. Então, isso vai ser uma onda. Uma onda é uma perturbação que se propaga, é uma alteração que acontece, vai se propagando em um meio físico, que seja a água, pode ser o ar, e não vai acontecer o transporte da matéria, é só a energia que vai passando. Aí embaixo eu coloquei a definição de perturbação, só para se tiver alguma dúvida. Depois, aqui nós temos um exemplo de uma corda. Se você pegar, ó, no número 1, você tem uma corda esticadinha. Então, ó, nesse número 1, a corda está esticadinha aqui. No ponto X, ó, tá retinho. Se eu pegar aqui, ó, no ponto 2, na oscilação aqui, a corda tá esticada, a gente poderia fazer isso em sala se estivéssemos, claro, com aula presencial. Então, você pega a ponta, a corda tá bem esticada. Você pega a ponta da corda, sobe e desce ela, você oscila ela, né? O que acontece? Essa oscilação que eu fiz, ela vai pela corda toda. Então, essa vibração, essa oscilação, ela vai passar por toda a corda. Pode ver que aqui no 3, ó, a oscilação foi para frente, depois a oscilação chegou no ponto X, até chegar na extremidade da corda. Isso foi o quê? Uma onda que foi formada. A corda não está se deslocando, não tem nenhum material se deslocando, mas essa oscilação, essa vibração, essa energia, ela está passando ao longo da corda. Então, você bateu a corda, na hora que você bate a corda, o que acontece?
aquela pontinha, você levantou, ela vai, parece que ela tá tremendo, né? É como se a corda estivesse tremendo, até chegar no final da corda. Então, aqui nós temos a representação de uma onda ao longo de uma corda. Depois, a natureza das ondas. As ondas, nós temos aqui dois tipos de ondas, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são as ondas que elas precisam de um material para que elas possam se propagar. Então, o som precisa do ar para que ele possa se propagar e chegar ao ouvido da outra pessoa. Então, o som precisa do ar. Quando eu falo um outro exemplo, se você pega uma folha e deixa ela cair na água ali, na superfície da água. Quando essa folha, ou mesmo que seja uma pedra, cai na água, tem gente que tem o hábito, né? Às vezes está perto de um rio, pega e começa a arremessar um tanto de pedrinha no rio. Aquelas pedras que são arremessadas, vai formando, movimentando a água. São ondas que são formadas ali. A pedra não está se deslocando, mas aquela vibração, aquela oscilação, ela vai se deslocando ali na água. Então, a água também é um material, aonde nós temos a formação de ondas também. Então, toda vez que eu falar que é uma onda mecânica, essa onda mecânica, ela precisa de um meio material. Pode ser a água, pode ser o ar, pode ser ali o exemplo da mola. Se você puxa a mola, aí você, ou comprimir a mola, vamos empurrar a mola. Na hora que você empurra a mola, ela ficou apertadinha, você solta, ela vem de uma vez. Então, ali vai ter a formação de ondas também. Então, precisa da mola, da água, do ar, para que aconteça a formação dessas ondas mecânicas. Então, onda mecânica precisa de um meio material. As ondas eletromagnéticas são ondas que vão se propagar no vácuo. Elas não precisam de um meio material. As ondas de rádio, quando eu falo a onda de rádio, ela vai se propagar no vácuo. Vácuo é o quê? Eu até coloquei a definição embaixo. É um lugar onde não existe matéria, é como se fosse um lugar oco, sem nada, não tem ar, não tem nada. Então, a onda do rádio, os sinais da TV, os sinais de televisão, a onda do micro-onda, o raio-x quando você vai fazer um exame, não precisa da água, do ar para propagar essa onda. Ela se propaga nesse vácuo. Não há necessidade de um material, de um meio para levar essa onda. Então, a diferença básica entre as duas vai ser isso. Onda mecânica precisa de um meio material. Pensa no ar, na água, para conduzir, para propagar essa onda. E quando for uma onda eletromagnética, ela pode se propagar então no vácuo. Não há necessidade de um meio material, como eu disse, da água, do ar, para que aconteça a propagação dessa onda eletromagnética. Depois, aqui nós temos o modo de vibração. Modo de vibração, na apostila de vocês apareceram 2, aqui nos slides vai aparecer um a mais, tá? Que é a combinação dos dois, eu só coloquei para complementar. Quando eu falo ondas transversais, as ondas transversais são as ondas que vão formar um ângulo de 90 graus. Quando eu falo aqui, uma onda transversal ocorre quando temos a vibração da onda perpendicular à sua propagação. Perpendicular é quando nós temos um está na horizontal, o outro está na vertical, formando o ângulo de 90 graus. Então, perpendicular quer dizer que forma o ângulo de 90 graus. Aí, o que nós temos? Olha, quando eu olho aqui no nosso desenho, olha, a propagação está começando aqui nessa ponta e está vindo nessa direção. Vamos supor que eu tenha uma corda esticada aqui. A vibração, a corda faz aquele movimento, né? Você, o exemplo que eu dei, a corda está esticadinha, na ponta dela você balança, parece que ela está tremendo. A vibração, então, a corda está subindo e está descendo. Então, o que acontece? A propagação está na horizontal e a vibração está na vertical. Isso vai formar o quê? Um ângulo de 90 graus. Então, as ondas transversais, elas vão acontecer quando a propagação estiver em um sentido e a vibração estiver no outro sentido,
formando, então, uma deitada e uma em pé, vamos falar assim, né? Formando esse ângulo de 90 graus. O exemplo que eu coloquei aqui é o da corda, que eu acabei de citar, e a luz também é um exemplo de vibração de onda transversal. Depois, o outro tipo que nós temos são as ondas longitudinais. As ondas longitudinais já vão ser aquelas em que a vibração e a propagação vão acontecer na mesma direção. Então, olha, o que nós temos aqui? Se você pegar uma mola, se você pega uma mola, ó, a mola, nesse primeiro desenho aqui no número 1, a mola está esticadinha. Aí eu vou fazer a compressão, eu vou apertar essa mola. Na hora que você aperta a mola, você aperta ela lá no cantinho e solta ela. O que acontece? A hora que eu apertei a mola e soltei, ela vem reto novamente, ela não vai para cima. Eu apertei, ela vem para frente novamente. Então, o que vai acontecer? A propagação, ó, está na horizontal e a vibração também vai estar na horizontal. Ela não vai pular, né, para cima e para baixo. Então, essa vibração está na mesma direção da propagação. Então, as ondas longitudinais significa que vibração e propagação estão na mesma direção. Aqui eu coloquei como exemplo a onda sonora, o som, né? Então, é um exemplo de onda longitudinal. Existem as ondas que são chamadas de ondas mistas. As ondas mistas, elas vão envolver os outros dois tipos de onda, as ondas longitudinais e as ondas transversais. Quando você pega a onda do mar, aqui no nosso desenho, a onda do mar, o que vai acontecer? As moléculas de água aqui, ó, quando forma a onda do mar, as partículas de água, elas vão subir, vão descer. Então, vai ter esse movimento para cima, para baixo, e também vai ter a propagação, a onda, ela vai indo, né? Aquela água, pode ver que a onda forma longe, depois ela vem vindo até perder a força e acabar aquela onda. Ela vem nesse outro sentido também. Então, nesse caso, nós temos a partícula de água vibrando para cima, para baixo, e também a propagação dessa onda do mar indo na outra direção. Então, nesse caso, gente, nas ondas mistas, é como se você jogasse também uma pedrinha na água. Você jogou a pedra na água, o que vai acontecer? A onda, aquela ondinha que vai ser formada, ela sobe levemente, né? Um leve movimento, que vai depender, claro, do tamanho do material que você jogou na água. Levemente vai aumentar e depois ela vai correndo, né? Distanciando daquele material. Então, a onda mista é quando tem a mistura dos dois tipos de vibrações, para cima e para baixo, e vai para o lado também. Então, vai misturar a onda longitudinal e a onda transversal. Essa onda mista não apareceu na apostila de vocês. Eu coloquei aqui só para complementar. Aí depois nós temos, quando eu falo de onda, nós temos duas partes. As cristas, que vai ser o ponto mais alto da onda, e o vale, que vai ser a parte mais baixa. Então, olha nesse desenho aqui, ó. Opa, um minutinho. Essa parte aqui, gente, olha, o ponto mais alto da onda. A onda aqui está representado, então, pelo preto. A linha azul é o eixo de equilíbrio e a onda eu estou representando por essa linha preta. O ponto mais alto eu chamo de crista. O ponto mais baixo eu chamo de vale. Vale ou depressão, nós usamos mais o termo vale. Aí nós vamos usar alguns conceitos, né? Não vamos fazer os cálculos, pelo menos por enquanto não, mas os conceitos. O que vai ser a amplitude? A amplitude de uma onda. A amplitude é a oscilação de uma onda. A amplitude de oscilação é a distância máxima entre o ponto de vibração e o ponto de equilíbrio. Então, o que vai ser isso? Olha, a amplitude aqui, então. Eu tenho a crista, da crista, que vai ser aqui em cima, ó, o ponto mais alto até o ponto de equilíbrio, que é a linha azul. Se eu pegar aqui, ó, o ponto mais baixo aqui, que é o vale, até o equilíbrio, eu tenho também a amplitude.
Então, a amplitude, você pega a crista, que é o ponto mais alto, até o ponto de equilíbrio, que é a linha reta. Ou então o vale, que é o ponto mais baixo, até a linha de equilíbrio. Então, olha, esse espacinho aqui, ó, que está representado, é aqui, ó, da ponta, pela setinha verde, até a linha azul, é a amplitude. E aqui também eu tenho o valor da amplitude, que é a oscilação que a onda faz, né? Aquele movimento de oscilação. Depois, além da amplitude, nós temos o comprimento de onda. O comprimento de onda já vai ser a distância que ela vai percorrer em um determinado período, em um determinado tempo. Aqui nós chamamos de período-tempo. Então, esse comprimento de onda, nós representamos por essa letra. Só um minutinho aqui que eu coloquei, ficou esquisito, ó. Essa letra aqui, né, que é uma letra grega, né, do alfabeto grego, que nós vamos usar, tá, para poder medir esse comprimento de onda. Então, o que nós temos, ó? Vamos olhar aqui, ó. Se eu pegar, ó, aqui eu tenho o ponto que é uma crista, aqui eu tenho o ponto que é a outra crista. Então, dessa crista, desse ponto mais alto até esse outro ponto mais alto, ó, essa distância aqui é o comprimento da onda. Ou então, aqui embaixo, eu tenho uma outra, ó, eu posso pegar do ponto mais baixo, que é um vale, até o outro ponto mais baixo aqui, o vale. Então, essa distância aqui é o quê? É o comprimento da onda. Então, é a distância que ela percorre durante um período. Então, o comprimento da onda vai ser isso. Você pega de uma crista, que é um ponto mais alto, até a outra crista, ou você pega de um vale até o outro vale. Depois, nós temos aqui o período. O período é o tempo de um comprimento de onda. Ele vai ser representado pela letra T e ele vai ser dado em segundos. Então, o período é isso daqui, ó. Eu vou pegar o período, então. Nós estamos pegando aqui, ó, de onde vai começar, né, o eixo de equilíbrio aqui, até o próximo eixo de equilíbrio. É até ela fazer a volta completa, ó. Desceu, subiu, parou. Saiu do equilíbrio, subiu, parou novamente no equilíbrio. Esse vai ser, então, o tempo, tá bom? Então, ó, saiu do eixo de equilíbrio. Se subisse, poderia subir, descer, parar lá embaixo. Por exemplo, se eu fosse ter aqui um outro período, né? Vamos continuar essa onda, faz de conta que continuou aqui. Faz de conta que isso aqui é uma onda, né? Eu poderia pegar também a partir daqui, ó. Vou pegar, então, esse ponto aqui, ó. Subiu, desceu. Aqui terminaria, então, o período, tá bom? Então, é só você olhar, pega no ponto de equilíbrio. Eu queria fazer certinho aqui, mas é difícil de usar esse. Subiu, vem no ponto de equilíbrio e vai. Faz de conta que é aqui, né? Então, eu tenho que pegar, ó, se eu for ver a próxima, peguei desse ponto aqui, ó, ponto de equilíbrio. É que é difícil mexer com esse pincelzinho aqui. Então, ó, vai subir, descer, chegou no ponto de equilíbrio aqui. Então, seria daqui até este ponto aqui, tá certo? Então, sai do equilíbrio e faz a volta completa. Desce, sobe, até chegar novamente no equilíbrio, tá bom? É essa representação que nós temos aqui. Depois, a frequência. A frequência é o número de oscilação, vamos dizer, o número de voltinha que tem aqui na nossa onda. Então, é a oscilação, o número de oscilações da onda em um determinado tempo. Então, se você olhar, ó, esse primeiro desenho aqui, ó, não tem mais voltinhas? Se tem mais voltinhas, está oscilando mais. Se está oscilando mais, quanto mais oscilar, quanto mais voltinha tiver, maior vai ser a frequência. E por quê? A frequência não está falando que é o número de oscilações? Então, quanto mais oscilação, maior a frequência. Na de baixo, olha para vocês verem. Tá mais espaçado, né? Tem menos volta. Então, a frequência já vai ser menor, é uma baixa frequência. Quanto maior o número de voltinhas, que são as oscilações, né? Quanto maior o número de oscilações, maior vai ser a frequência. Essa frequência nós representamos pela letra F e ela vai ser medida por Hertz. Igual tem o tempo medido em segundos,
a distância medida em metros. Então, nós temos a frequência medida em hertz. Bom, aqui nós temos a velocidade. A velocidade da onda, ela já depende do meio aonde vai ser propagado. Porque dependendo do meio, pode ser uma propagação da onda mais rápida ou pode ser uma propagação mais lenta, né? Aí uma coisa que é importante aqui, que está no finalzinho, ó. Quanto maior o comprimento da onda, menor será a sua frequência. Se você esticar duas cordas, uma menor, certo? E você esticar uma grandona. Então, na hora que você pega e sacode aquela corda, se a corda é menor, você sacudiu depressa, né? Você colocou uma velocidade ali maior, sacudiu depressa, vai passar rapidinho. Agora, se a corda você pega e sacode devagarzinho, vai formar aquela onda mais lenta. Então, quanto maior for o comprimento da onda, menor vai ser a frequência dela. Voltando naquele desenho, olha aqui para vocês verem. Se eu olho aqui, ó, a onda do primeiro aqui, ó, essas ondas, elas são aqui, ó, menores, tá vendo? É menorzinha, tá mais juntinha. Agora, olha de baixo, a frequência é menor, porque a onda é maior, tá vendo? Ela vai longe, né? Sobe, desce, longe. Então, é isso que está falando no finalzinho aqui. Quanto maior for o comprimento da onda, né? Esse topo, essa montanha for mais aberta, né? Menor vai ser a frequência, porque aí vai ter, né, rapidinho vai passar por ali, menor vai ser a frequência, rapidinho vai passar, não, vamos voltar. Então, quanto mais espaçado for esse morrinho que a gente fala, essa onda, o que acontece? Ela vai ser o quê? Em menor quantidade, né? Vamos contar aqui, ó. Se você contar aqui eu tenho, ó, vamos contar de morrinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, 10. Embaixo eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4. Então, entenderam? Por isso que está falando nesse daqui, que quanto maior o comprimento de uma onda, menor vai ser a sua frequência. Tem uma fórmula para calcular a velocidade da onda, que é essa daqui. A velocidade, você pega o comprimento da onda e multiplica pela frequência, tá? Comprimento da onda vezes a frequência, mas não vão aparecer probleminhas por enquanto, não. As ondas eletromagnéticas são aquelas que resultam da libertação das fontes de energia elétrica e magnética em conjunto. Então, a onda eletromagnética, ela vai gerar em volta um campo elétrico, posso falar campo elétrico ou então um campo magnético. Quando se movimenta velozmente com a velocidade da luz, a energia liberada apresenta o aspecto de onda, por esse motivo recebe o nome de onda eletromagnética. Porque aqui, olha, quando a luz está se propagando, a luz ela vai se propagar no vácuo, diferente do som que precisa do ar para se propagar. Então, ela gera esse campo magnético aqui. Então, esse campo magnético, ou esse campo elétrico que é formado, ó, tá vendo? Tem a parte azul, tem a parte vermelha, vai fazer com que nós chamemos de onda, porque vai ter picos, né? Tem cristas, tem vales também, né? Aqui representados. Então, vai acabar gerando uma onda eletromagnética. Essas ondas eletromagnéticas, elas vão ser divididas em 7 tipos. Eu coloquei aqui ondas de rádio, micro-onda, infravermelho. Infravermelho antigamente era mais usado em alguns aparelhos, claro que ainda tem. Aquela luz vermelha que às vezes a pessoa coloca quando tá com dores, né? Para poder ficar em frente àquela luz, para diminuir a dor, né? A luz visível, né? Que é a luz, né? Que nós enxergamos. A ultravioleta do sol, o raio X e o raio gama. Então, a classificação dessa onda, ela vai depender da frequência e da oscilação da onda. Então, nós temos aqui o espectro da luz. Então, o que nós temos aqui, ó? Se vocês observarem, tem as variações aqui das cores, mas uma coisa que está aqui em cima que é importante, olha. Nesse caso aqui, tá vendo que quando começa, ó, raios gamas, a frequência, ela vai ser o quê? Eu não tenho muita oscilação,
Então eu tenho muita oscilação, tá vendo que tá tudo muito juntinho? Quando chegar na onda de rádio, ó, a frequência vai ser o quê? Menor, eu tenho menos oscilação. Então vem aqui, ó, raio gama, é muita oscilação, né? Muita. E quando chega na onda de rádio, essa onda já tem uma oscilação menor. Do lado, eu coloquei para vocês, só para vocês terem, ficou pequenininho, mas está falando um pouquinho a respeito dessas ondas, tá? Só para mais a nível de curiosidade. Aí as questões que vocês vão responder. Essa semana é mais definição, teoria, né? O que são ondas, que vocês vão colocar, aquelas perturbações que estão lá no começo, tá? Deixa eu só confirmar que essa semana são só as 4 questões mesmo, né? Deixa eu só confirmar aqui, um minutinho. Então, é isso mesmo. Então, as ondas são as perturbações, que vão acontecer em um determinado meio físico. Vocês vão formar com as palavras de vocês, tá bom? Depois, a questão número 2 vai pedir para indicar quais as diferenças entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Lembra da que precisa de um meio material, mecânica, e a que não precisa do meio material, a eletromagnética, que pode acontecer no vácuo, né? A número 3, sobre as formas de propagação das ondas, explique com as suas próprias palavras o que é uma onda transversal e o que vai ser uma onda longitudinal. Lembra da onda transversal? A onda transversal, aquela que vai formar a propagação e a vibração, são em sentidos perpendicular, formando aquele ângulo de 90 graus, e a longitudinal, a propagação e a vibração vão ser na mesma direção. E depois a número 4 está assim, ó. Consultando a imagem sobre o espectro eletromagnético, estabeleça uma diferenciação entre as ondas de rádio e a luz visível. Quando a gente olha as ondas de rádio, olha aqui mesmo no desenho, aqui está ao contrário daquele outro, né? Começa aqui com onda de rádio e aqui no meio eu tenho a luz visível. Então, uma primeira diferença é que o comprimento da onda, tá vendo que na de rádio, ó, o comprimento da onda está maior. Então, a onda ela não tá pequenininha assim uma do lado da outra. Então, a onda, ó, o comprimento dela está maior. Quanto maior for o comprimento da onda, menor é a quantidade de energia. Então, eu sei o quê? Que nas ondas de rádio, o comprimento da onda é maior e nós temos uma menor quantidade de energia. Na luz visível, ó, pode ver que vai ficando mais juntinho, comparado com a onda do rádio. A hora que chegar lá nos raios gama, está mais juntinho ainda, está menor ainda. Então, conforme vai passando por esse espectro, vai diminuindo o comprimento da onda. Então, na luz visível, o comprimento da onda está menor, e aí ele estando menor, vai ter maior energia. Então, quanto maior, ondas de rádio, comprimento de onda maior, menor energia. Na luz visível, comprimento de onda menor, maior energia. São grandezas que nós falamos inversamente proporcionais. Bom, essa matéria de onda, ela é mais complicadinha um pouco. Se nós estivéssemos em sala, claro que seria muito mais fácil a gente desenhar, falar várias vezes, né? Dar exemplos, mas no vídeo fica muito extenso. Então, eu tento resumir um pouco para que vocês tenham pelo menos uma noção. Espero que tenha dado para entender pelo menos um pouquinho, alguma coisinha que vocês entenderem, claro que já é muito importante. Vocês vão preencher o formulário. Essa semana o formulário são só questões teóricas, né? Então não vai precisar mandar foto nenhuma questão. Vocês vão só responder, digitar lá as respostas corretas, me enviar, tá bom? E depois na semana que vem a gente dá sequência. Espero ter ajudado pelo menos um pouquinho, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima explicação.